E nessa noite, meus amados, eu gostaria de trazer uma ministração cujo título é Jesus, a nossa redenção. Você que costuma anotar, Jesus, a nossa redenção. O texto base está em Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Antes de começar, dentro dos 3 tópicos que eu estarei ministrando, eu gostaria que você pudesse entender um pouquinho mais o significado de redenção. Eu coloquei ali para a mídia, eles talvez coloquem ali na tela. Então, o significado de redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar. De resgatar. Amém? Nós somos comunidade evangélica e igreja Resgate das Nações. Nós fomos resgatados. E nós também, agora, através do Senhor Jesus, através da redenção, nós também estamos resgatando. Na cabeça, amados, da maioria, não digo da maioria, mas de alguns cristãos, quando se ouve a expressão redenção, nós pensamos apenas em perdão de pecados e em salvação. Não está totalmente errado. Mas sempre, quando se fala de salvação, tem algo mais por trás. Como eu falei na ministração anterior, a cruz de Jesus foi importante para tudo, mas existe algo por trás da cruz de Jesus. Existe algo que Jesus faz para as nossas vidas e através das nossas vidas. E Ele pagou um alto preço, que significa esta redenção. Amém? No primeiro tópico, meus amados, como pano de fundo, eu já coloco isso também como o primeiro tópico, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é redenção, literalmente. Você viu aqui o significado, mas eu vou explicar o que é a redenção, como era a redenção no tempo da lei, lá com os judeus. Amém? Preste atenção. Levítico, capítulo 25, versículo 25, na versão NAA, diz assim: Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará que esse seu irmão vendeu. Nós precisamos entender que redenção era uma parte das leis cíveis do povo judeu. Estamos falando lá no Antigo Testamento, lá no tempo da lei. O judeu ele entendia muito bem o significado de redenção, porque ele vivia isso. Mas se eu chamar aqui 2 ou 3 pessoas para explicar realmente o que é a redenção, talvez nós vamos ter algumas dúvidas. Por isso, esse primeiro ponto é eu trazer literalmente o que significa a redenção. Amém, meus queridos? Primeiro nós vamos definir essa redenção a partir do Antigo Testamento, e redenção, assim, no resumo do resumo, pode ser entendido como uma transação comercial. Estou falando da redenção propriamente dita lá no Antigo Testamento, no tempo da lei. Como o resgate de uma propriedade, como o resgate de uma dívida. Nós precisamos entender que naquela época, na época que nós estamos citando, que foi escrito Levítico 25, que fala a respeito dessa remissão, que fala a respeito desta redenção, não havia essa transação comercial, essas escrituras de posse, como existe hoje. Era diferente. Nas antiguidades era um pouquinho diferente. Normalmente os contratos eram feitos nas portas das cidades. As cidades tinham uma porta e ali estavam as pessoas mais antigas, os anciões, os líderes, e ali se tratava das coisas. Ali era o fórum, entrada da porta, como se diz. E nós podemos entender, meus amados, que se a gente for analisar o povo judeu,
né, ele recebeu de Deus uma promessa, a terra de Canaã, e essa terra de Canaã, ela foi dividida entre 12 tribos. Então, aquela nação que existia ali, todas as posses estavam entre 12 tribos, dentro das famílias. E o que nós vamos falar agora um pouquinho, é que a cada 50 anos, que eu entro aqui no caso do ano do jubileu, a cada 50 anos, tinha o ano do jubileu, que significa que a dívida era cancelada. Se você tinha uma dívida, essa dívida era cancelada. Por exemplo, você comprou uma propriedade. Você teve que vender uma da sua propriedade. Deu um problema na sua casa e você precisou vender esta propriedade. O que acontecia? Existia um tempo em que essa propriedade, ela voltava para você. Isso se chama o ano do jubileu. A cada 50 anos, né, retornava tudo para o proprietário. Então a dívida era cancelada, a propriedade voltava ao dono original ou às suas famílias. Amados, é muito interessante nós entendermos isso. Talvez seja um pouquinho técnico, mas é muito interessante. E se nós olharmos aqui para esse ano do jubileu, nós podemos entender que isto já apontava para a redenção espiritual em Cristo Jesus. Quando você está ouvindo esta mensagem, faz uma ligação com Jesus, faz uma ligação com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus fez por nós. Porque muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento e nós não gostamos muito do Antigo Testamento porque nós não encontramos Jesus. Mas Jesus, ele está em toda a palavra de Deus. Jesus está aqui nesta palavra. Já estava apontando para o jubileu. O jubileu apontava para Jesus, que é a nossa redenção, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Meus amados, aqui colocando, né, as pessoas não costumavam vender as terras, elas não costumavam perder aquilo que estava dentro das 12 tribos, mas às vezes acontecia, na realidade era para continuar as terras, as casas dentro, né, da família, dentro da tribo, mas às vezes sempre tem lá um parente que às vezes dá um probleminha e ele precisa vender, né? Só que a pessoa precisou pegar um dinheiro emprestado, vamos colocar assim, né, e não teve como pagar. O que acontecia, meus amados? A terra ficava para lá, para eles, e também até a pessoa, a família, toda ela poderia ser considerada como escravos. Já pensou se acontece isso lá no início do ano do jubileu? Acabou de acontecer o jubileu, você tinha mais 49 anos para ficar debaixo de escravidão, debaixo de uma família. Por isso é muito interessante nós entendermos o que significa redenção, tanto para o judeu, quanto a redenção, depois que eu vou falar espiritual, em Jesus. É muito importante nós sabermos isso, né? E tem essa possibilidade de redenção, uma das possibilidades seria a cada 50 anos. Quando chegava os 50 anos, né, se você tinha perdido a sua propriedade, ela voltava para você, né? E só que existia também a redenção, que é aquilo que nós estamos ensinando. A redenção é um pouquinho diferente do ano do jubileu, né? A redenção, alguém ia lá e resgatava aquilo para você. Ou seja, um parente mais próximo, o parente mais próximo podia ir lá naquela pessoa, né, que você ficou endividada, e ela resgatava, ela pagava o preço daquilo que você estava devendo. Como que se calculava isso? Calculava-se dependendo de quanto tempo faltava para chegar nos 50 anos. Então, um parente mais próximo, presta atenção, um parente mais próximo, ele poderia, se ele quisesse, resgatar aquilo que você tinha perdido. Se você olhar o livro de Ruth, o livro de Ruth é uma história de redenção. Noemi foi para uma terra onde tinha um parente, Noemi e a sua nora Ruth.
E Boaz foi o resgatador daquela família. Depois você lê o livro de Ruth, é bem pequenininho. Boaz foi o resgatador. Ele olhou e viu que ali estava Noemi, ali estava Ruth. Ruth capítulo 3, se não me engano, fala a respeito disso, que Boaz, ele comprou. Na realidade não era ele o parente mais próximo, tinha um outro parente que era mais próximo, que tinha o direito de redimir, de trazer redenção para a família de Noemi, para Ruth. Mas esse parente, ele disse, não, eu vou comprar, eu vou resgatar, né, aquela terra que era de Ruth, que era de Noemi. Em determinado momento ele soube, só que é o seguinte, existe uma viúva, e você vai precisar casar com ela. Daí ele disse, não vou querer não, ele disse para Boaz. Certo, ele era bem fiel à esposa, né? Ou não queria gastar muito, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Ele disse, não, eu não vou querer redimir, eu não vou fazer esse resgate. Então Boaz, sendo o segundo, na ordem, Boaz foi lá e resgatou a propriedade de Ruth. Ruth se deu bem. Você pode achar que não, mas Ruth se deu bem. Então, amados, existia essa questão, né, da redenção, do resgate. E um parente próximo poderia resgatar. Penso eu, né? Penso eu. Aquela pessoa, ela não deixava de ser escrava. Suponhamos que ela era escrava. Ela deixava de ser escrava somente daquele dono. Mas ela continuava sendo escrava do parente. Mas por que eles davam chance para o parente? Porque, naturalmente, o parente devia ser pessoas boas. Eles deveriam usar de misericórdia para com a família e resgatar. Mas, né, olhando algumas famílias por aí, não sei se seria a melhor opção você sair lá do teu dono e continuar a ser escravo de algum parente. Isso é eu que estou falando, tá, amados? Não tem nada a ver com aquilo que conta. Mas é assim. Você pode imaginar, você pode pensar aquilo que você quiser. Existiam, dentro dessas leis, existiam algumas exceções. 2 ou 3. E eu quero falar apenas de uma. Uma exceção que está em Levítico 25. Vocês estão entendendo, meus queridos? Está certinho? Quero falar agora de uma exceção que está em Levítico 25, do 29 ao 30. Presta atenção nessa exceção. Que diz assim, ó, se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete 1 ano a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Vocês se lembram que eu falei que a pessoa perdeu as posses, mas em 50 anos retornava para ela, certo? Retornava para ela. Como eu falei, ela poderia ter ficado 49 anos devendo, ou 4, 5 anos. Depende de quando foi feito esse acerto. Só que esse texto aqui, ele diz, né, no versículo 30, no versículo 29 e 30, vou ler novamente. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete 1 ano a contar de sua venda. Durante 1 ano, será lícito você resgatar. Então você tinha 1 ano, se você morasse numa cidade murada, porque existiam cidades muradas, existiam vilas que não tinham muros. Antigamente existiam muitas cidades muradas. Se a gente olhar, né, Jericó, tinha as muralhas lá de Jericó, ele derrubou os muros, e eram muros grandes, eram fortalezas. Algumas cidades, elas eram totalmente muradas. E se você vê que aqui já existia pesos e medidas um pouquinho diferentes. Porque se você morasse numa cidade murada, se você perdesse algo, você tinha esse 1º ano para resgatar aquilo que é seu. Só que se você não resgatasse, aquele que comprou, aquele que tivesse comprado,
ele ficaria perpetuamente como a tua propriedade. Ela não entraria no ano do jubileu, conforme está escrito aqui. Então, a lei do jubileu, ela era diferente para quem morava nas cidades muradas, né, conforme o texto. Amém, meus queridos? Quero ir para o segundo tópico, e quero falar agora da redenção espiritual, que é Jesus, que é a graça. Veja que interessante. No Antigo Testamento já apontava para Jesus, mas era algo literal, era um tipo de redenção. E esse pano de fundo, e esse primeiro tópico é para a gente entender que a redenção verdadeira é Jesus. Hoje já não existe, né, mais o ano do jubileu aqui para nós. Não sei se lá no Israel, para aquelas regiões ainda existe. Mas aqui para nós não existe mais isso. Hoje você pode comprar o que você quiser e você tem o documento, né, e você não fica debaixo de escravidão e ela não retorna, né, para você depois de 50 anos. Se a gente analisar, naquela época, meus amados, você não era dono daquilo que era seu. Porque, caso perdesse, voltava, você era dono por 50 anos. Então, redenção espiritual, né, graça a Jesus. 2 Pedro 2,19 na NVI, a nova versão internacional, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Amados, Adão, ele foi vencido pela proposta pecaminosa de Satanás. Lá no início, Adão se tornou escravo. Adão foi dominado pelo erro e ele ficou ali retido. Ele deformou o molde, como eu falei na última vez. Existia uma matriz reprodutora, um molde, imagem e semelhança de Deus, e quando ele erra o alvo, quando ele desobedece, ele deforma o molde e ele vira escravo. E juntamente com ele, todos que nascessem a partir dali, estaria também deformado, estaria também em pecado. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós entendemos que nós somos eternos pecadores. Na realidade, éramos eternos pecadores por causa de Adão. Estávamos debaixo do pecado. Mas, como nós vimos ali no anterior, no Velho Testamento, dizendo que a redenção já apontava para Jesus, nós podemos dizer que um parente nosso de sangue, sem pecado, que você conhece a história, que é o Senhor Jesus, ele trouxe redenção para nós. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Jesus, você tem que entender, nós somos filhos de Deus. E Jesus se tornou nosso irmão, só que ele não teve pecado nenhum, e por ele não ter pecado nenhum, ele pôde nos resgatar através do seu sangue imaculado, o seu sangue sem pecado. Amém, meus queridos? Jesus é a nossa redenção, Jesus é a nossa redenção espiritual, ele nos comprou. Nós não estamos mais debaixo do jubileu com Jesus. É graça, é de graça para nós. Mas para Deus custou o seu único filho, para Jesus custou a sua vida. Ele se esvaziou dos atributos divinos que ele tinha para se tornar um homem semelhante a nós. Amados, nós éramos pecadores, Jesus não. Por isso, Jesus precisou se fazer carne, se encarnar, sem pecado nenhum. E ele pôde, ali com sua morte de cruz, não somente trazer a salvação, mas trazer também para nós essa remissão de pecados, essa redenção. Amém, meus amados? Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, diz assim, isto para embasar o que eu falei. Quando vocês estavam mortos por causa das suas transgressões
e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre ela na cruz. Amém. Jesus veio também para cancelar o escrito de dívida. Olhando lá para o Antigo Testamento, aquela promissória, aquele escrito de dívida que existia lá em Adão, já não existe mais. Jesus fez o pagamento, ele resgatou a propriedade, ele resgatou, e essa propriedade somos nós. Você é propriedade de Deus, nós somos propriedade de Deus. Por isso é importante nós não somente olharmos a salvação num total, mas entender também esses aspectos que tem por trás e junto com a salvação. E hoje é a redenção. Cristo pagou a nossa redenção de uma outra forma. Como eu falei, Ele deu a vida, Ele deu o seu sangue. Na graça, Jesus é a nossa redenção espiritual definitiva, sem ter que passar pelo ano do jubileu. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Jesus é a nossa redenção. Jesus, Ele nos redimiu. Está pago. Não existe mais dívida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, falando ainda de redenção e falando de Jesus, que diz: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Nós não fomos redimidos por dinheiro. Ninguém foi lá e pagou para que nós pudéssemos ser livres da dívida. Nem nós teríamos condições de pagar pelo preço do pecado que estava em Adão. Somente o sangue inocente, somente o Senhor Jesus. Amados, quando eu entendo que a redenção é um ato de compra, como eu falei no começo, eu passo a entender que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o teu Senhor. Jesus não é apenas o teu Salvador. Muitas vezes nós dizemos: Jesus, o meu Salvador. Mas o mais importante de tudo é que Jesus precisa ser também o seu Senhor. Eu quero passar aqui também o significado de Senhor, que no original é Curios. A palavra que vem do Senhor é Curios, que significa dono proprietário. Ele, Jesus, Ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso dono. Jesus é o meu dono. Jesus é o teu dono. Isso é muito importante. Amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer e deixar que Ele venha a ser o meu dono. Ele é o meu dono. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que agora nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade de Deus. Ele nos comprou. Ele é meu dono. Não pertenço mais a mim mesmo. Deveria ser assim. Se Ele é meu dono, eu não pertenço mais a mim mesmo. Precisa ter essa autonegação também dentro de nós. Trazendo para os nossos dias, meus queridos, nós temos a redenção espiritual em Cristo Jesus, através do seu sangue. É importante o sangue de Jesus. É importante nós entendermos que Jesus é o nosso dono.
Eu não sou o meu dono. Jesus é o teu dono. Sendo redenção um ato de compra, preste atenção. Sendo redenção um ato de compra, né, nós não conseguimos nunca comprar a nossa redenção. Nós é que fomos comprados. Não adianta você fazer, como se diz por aí, campanha, subir morro com 20 litros de água nas costas. Não adianta você se autoflagelar. Não adianta você querer pagar pela sua redenção, porque não tem como pagar. Jesus nos resgatou, Jesus pagou. Jesus é o nosso Redentor. Somente Ele, porque nós fomos comprados. E comprado por bom preço, por alto preço. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9, muito conhecido, citamos muito aqui, diz que se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que o texto diz? Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor. Ele não disse você confessar Jesus como Salvador. Ele diz, você confessa Jesus como Senhor. Senhor é dono. Em consequência disso, nós somos salvos. É o que o texto diz. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou, né, esse dono, este Senhor, dentre os mortos, aí você é salvo. E nós somos salvos também pela graça, isso não vem de nós, né, é a favor de Deus. Então, uma das melhores maneiras de eu e você desfrutarmos da salvação é reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso dono. Amém? Medite nisso, meus amados. Medite nisso. Jesus é o teu dono. Você não é dono de você, então. E agora eu quero entrar um pouquinho sobre o terceiro tópico, que é a redenção versus mordomia. Talvez saia alguma pedrada aí, você se abaixa para não pegar em você. Porque não é em você que eu estou dando essa pedrada. Redenção versus mordomia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, na NVI, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Você pode dizer, o que esse texto aí tem a ver com mordomia? Tem a ver com redenção? Você pode pensar isso, não pode? Se você é um pouquinho beliano, você olha esse texto aqui, está falando de imoralidade sexual, e eu coloquei como tópico redenção versus mordomia. Vamos pensar um pouquinho. Nós fomos comprados? Sim ou não? Aprenderam? Fomos comprados? Eu sou dono do meu corpo? Então, esse nosso corpício aqui não é meu, é de Deus. Eu sou apenas mordomo desse corpo. E se esse corpo não é meu, né, ele tem um dono, por quê que eu estaria fazendo com que este corpo entrasse na imoralidade sexual? Você acha que o dono aprovaria isso? Você acha que Deus aprovaria ou aprova esta imoralidade sexual? Amados, nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Se nós temos um dono, nós não podemos fazer o que nós queremos dele. Às vezes nós achamos que nos governamos, né? E governamos na realidade. Só que nós não podemos. Por quê? Porque nós fomos redimidos, nós fomos remidos. Há uma remissão, há uma redenção. Então, nós temos um dono. Então, nós temos um dono. Nós temos que cuidar com aquilo que é do dono. Embora muitas vezes nós não cuidamos, né, daquilo que é de outra pessoa. Chego lá daqui a pouco. Amados,
1 Coríntios 6, na sequência ali, né, 6, 19 e 20. Estamos falando sobre redenção e mordomia. Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito? Olha o que o corpo é, além de ter um dono, ele é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço de morte de Jesus, certo? Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O nosso corpo, na realidade, é para quê? Para glorificar a Deus. Esta, como se diz, é a chave. Glorificar a Deus com o nosso corpo. Porque este corpo é do Senhor. O Senhor quem nos deu esse corpo. Muitas vezes nós reclamamos dele, né? Claro, reclamamos. Mas ele tem um dono. Às vezes ele está meio deformado porque nós deixamos ele ficar assim. Tem a parte natural aí com o tempo, a gente sabe, os desgastes. Mas esse corpo pertence a Deus. O texto é claro. Você não tem direito de fazer o que quer com o corpo. Muito menos, estou falando aqui desse texto, colocar, né, na sujeira da imoralidade. Porque este corpo não é meu, esse corpo não é seu. E foi comprado por um alto preço. Foi comprado por um alto preço. Preste atenção, no geral, nós precisamos cuidar daquilo que não é nosso. Nós precisamos cuidar daquilo que não é nosso. Eu tenho certeza, eu falo de certeza, eu falo porque eu já fui assim também, né? Agora, tento não ser mais, mas nós medimos muito quando é coisas nossas, bens nossos, do que quando é coisas de outros, de terceiro. Exemplo que eu dei, esse exemplo que eu dei ali da empresa, né? Então, no geral, nós precisamos cuidar daquilo que não é nosso. Exemplo, você aluga uma casa na plataforma lá, o Airbnb, não sei mais o que, é Booking. Amados, lá naquele lugar tem ar-condicionado, tem 3 ar-condicionados. Você chega lá, a primeira coisa que você faz é ligar os 3 ar-condicionados. Às vezes nem se toca de fechar janelas. Você vai para o chuveiro e você tem direito, né? Algumas coisas, não estou dizendo que não. Mas você vai para o chuveiro, fica meia hora, 40 minutos. Você gasta água à torto e à direito. Você deixa todas, às vezes até as janelas, né, do quarto abertas e o ar-condicionado rolando lá de dia e de noite. Na nossa casa, eu não faço isso, não sei se você faz. Na nossa casa nós pensamos diferente. Você liga lá uns 15 minutos o ar à noite, na hora de dormir, 15, 20 minutos. A hora que você sai de casa, você apaga as luzes. Você não deixa as pessoas ficarem 40, 50 minutos no banheiro. Eu não deixo. Em casa, 40, 50 minutos no banheiro, não pode. Agora só tenho eu e a minha esposa, mas já tive as minhas filhas e tenho meus netos por lá. Eu dou uma pressionadinha. Isso não é sermão de faca, meus queridos. É saber controlar, porque essas coisas, se você olhar, não são nossas. Mas na nossa casa, nós cuidamos. Na nossa casa, antes de sair de casa, nós olhamos se o ar-condicionado está ligado, está desligado. Se estiver ligado, você desliga. Você olha se não deixou o fogo lá aceso, o fogão. Você olha se por acaso não tem água solta por lá. E assim por diante. Você cuida da sua casa. Em casa nós temos e nós agimos diferentes. E aqui nós precisamos, nessa frase diz, e é direcionada por Deus, que no geral nós precisamos cuidar daquilo que não é nosso. Mesmo que nós temos lá, a nota promissória é nossa, mas é de Deus. E pior ainda quando é do outro. Você que é funcionário na sua empresa, né, você precisa cuidar do teu tempo lá, trabalhar.
Você tem 8 horas para trabalhar, trabalhe aquelas 8 horas, meus amados. Não tem como ser diferente. Você precisa ser diferente. Você não pode usufruir só porque não é seu. Voltando aqui, nós devemos cuidar daquilo que não é nosso. Por exemplo, você vai num restaurante, né? Em casa você come uma fatia de pão. Você vai no café, no hotel, você come 5, 6, porque está pago mesmo. Amados, temos que ter uma mentalidade um pouquinho diferente. Amém, meus queridos? Precisamos, né? Nada do que tenho é meu, o corpo não é meu, o tempo não é meu, falando ali do tempo dos funcionários, né? Quem é funcionário, o tempo não é seu, meu querido, o tempo é do patrão. Ele está pagando você. E o patrão também, ele tem algumas coisas que ele precisa ter para com os funcionários. Amém? Amém? Então, nós não temos nada. Tudo é de Deus. Isso se chama mordomia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim. Opa, já li. Estou encerrando. Amados, como bons mordomos, precisamos viver uma vida que honre e agrade ao Senhor. Esse entendimento que eu estou passando aqui nesse mordomia, né, versus redenção, nós como crente nós precisamos ter, precisamos aprender. Precisamos saber que os redimidos, eles têm donos. Quem é redimido, se você aceitou o Senhor Jesus, você é redimido, você tem a redenção, então nós temos dono. Nós temos dono. Deus está dizendo, olha, você pode pensar, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Embora você ache que não, tudo é de Deus, a casa, o carro, tudo que você tem é de Deus. É de Deus. Eu consegui, me esforcei para pagar, com certeza. Mas se não fosse Deus te dar saúde, se não fosse Deus te dar um emprego. Só que Deus é tão bom, o Senhor é tão bom para conosco, que apesar dele ser dono de tudo, ele deixa eu e você usufruir daquilo que é dele. Amém, meus queridos? Mas cuidado, muito cuidado como nós vamos usar aquilo que não é seu. Tiago capítulo 4, 13 ao 15, texto que passava muito despercebido e agora caiu assim algo diferente, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano lá, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que aconteceu amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, em vez daquilo que está escrito anteriormente ali, depois você lê, em vez disso, versículo 15 diz, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Amém, meus queridos? Você não é seu dono. Precisamos consultar ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer, para podermos estarmos alinhados, segundo a sua vontade. Redenção faz do Senhor o nosso dono. Estamos aqui apenas de passagem. E enquanto estamos aqui, vamos celebrar aquilo que o Senhor deixou nós usufruirmos. Amém?